semana eu vi um episódio do podcast Chá da Meia-Noite, que foi o episódio que tava com o Paulo Hatz, do Livraria em Casa. Eles conversaram um pouquinho sobre anti-intelectualismo e os livros do BookTok. Esse é um assunto que, na verdade, estava bastante em pauta nesses últimos meses. Gostei bastante do debate, do que eles conversaram. Acabei também consumindo mais vídeos a respeito disso. Eu vou deixar todos os vídeos na descrição. Eu queria vir aqui dar meus 50 centavos sobre o que eu acho sobre esse assunto. Quem não me conhece, eu sou a Amy. Eu sou escritora, sou formada em escrita criativa, eu faço mestrado em literatura gótica, eu tenho 2 livros de poesia publicados e eu tô imersa nesse mundo aí literário já há algum tempinho. Antes de eu entrar pro BookTube e criar meu canal, eu já tava consumindo o BookTube. Pra vocês terem uma ideia, eu tava assistindo vídeos do Bruno Miranda quando o canal dele era o Minha Estante e era um dos maiores canais de booktubers do Brasil, antes dele virar o Bubarim, que vocês conhecem ele hoje em dia. Eu acompanhei quando o Clébio Damas criou o canal dele, o Mundo Paralelo, e hoje em dia o Clébio também é um nome muito grande aí, né, de influencers brasileiros, e ele não fala mais de livros, mas ele começou falando, o canal dele era sobre livros. Cara, eu assisti o GF, o Geek Freak, quando o canal dele era o Olhos de Ressaca, que era com os outros amigos. Então eu tô aqui há bastante tempo. Não que eu tinha meu canal, eu tava assistindo, eu fui criar depois. O que mais tinha era vídeos de resenha. Era o que mais pegava, era o que o povo mais queria ver. A pessoa falando sobre esse livro e pensar, será que eu vou gostar ou não? E hoje em dia isso meio que se perdeu. Acho que desde que eu criei meu canal, criei em 2018, vídeos de resenha já não performam tão bem assim, pelo menos o algoritmo entrega. A gente consegue ver uma diferença de formato de vídeos que vem acontecendo nas bookredes. Você vê que canais como o Geek Freak ou Livraria em Casa, é difícil ter um vídeo falando de uma resenha de um livro. O GF, eu vejo que ele faz muito, tipo, vlogs, lendo, e aí ele lê, tipo, uns 3, 4, 5 livros, e aí ele comenta desses livros. Vídeos longos, extensos, mas sobre vários e vários livros, é muito mais quantitativo. O Paulo Hatz, do Livraria em Casa, faz até, assim, alguns únicos, mas é mais, tipo, esses livros farofa, e aí ele conta toda a história. Quase eu li isso aqui pra você não ter que ler. Realmente falar uma resenha, eu amei esse livro por causa daquilo ali. É uma coisa que meio que se perdeu. No TikTok, uma maneira que o povo vê de vender ou divulgar esses livros, às vezes não é nem falando direito do livro. É só tipo, 5 livros com a trope Enemies to Lovers. 5 livros hot pra você. Não fala do livro. É curioso que as resenhas foram caindo. Com o passar do tempo, a retenção do público em um vídeo tornou-se um desafio crescente para os criadores de conteúdo. E isso não só nas bookredes, em todos os criadores de conteúdo. A retenção do vídeo é algo que a gente tem que pensar muito e ter muito cuidado. Pensar em como editar o vídeo, fazer o vídeo, escrever o roteiro do vídeo, pra gente reter a audiência, por causa que hoje em dia a gente tá cada vez mais distraído, a gente cada vez mais não quer prestar muita atenção em vídeos longos, sabe? Por isso que o TikTok, que os estão fazendo aí muito sucesso e outras redes sociais estão explorando esse formato de vídeos curtos, YouTube entrou com shorts, o LinkedIn tá testando isso agora. No audiovisual, acaba sendo um pouco mais fácil. A gente vê bastante reviews de cinema, de videogame dando certo. Acompanho bastante canal que fala sobre filme, que fala sobre série. Tem criadores de conteúdo que eu gosto muito, que começaram, inclusive no BookTube, foram pra review de séries ou filmes por causa que era o que dava. A Belly Hands, eu amo muito ela. Ela começou fazendo vídeos de livros. Eu conheci ela por lá e continuei acompanhando ela depois, porque eu amo muito ver série. Enfim, beijo, Belly. Eu acredito que seja muito mais fácil você fazer uma resenha de um filme ou fazer uma resenha de um videogame, porque você consegue colocar cenas do filme ou do videogame enquanto você fala. Então a pessoa, às vezes, ela nem precisa assistir o filme ou jogar o jogo, porque ela já tá vendo as cenas ali enquanto você tá criticando. E isso é um pouco diferente com o livro, porque com o livro você só vai ter ali o livro pra segurar, e às vezes nem isso, porque se você lê o audiobook ou o Kindle, ok, você tem o celular ou o Kindle pra segurar, mas sabe, é o máximo que a gente tem. Ok, que também tem a questão de o povo, principalmente aqui no Brasil, ver mais filmes, ver mais séries, joga mais videogames do que ler livros, mas eu acredito que realmente
tem um pouco disso. Hoje em dia, uma das grandes estratégias de retenção, por exemplo, no TikTok, é aqueles vídeos que a pessoa tá falando alguma coisa em um frame e embaixo tá tipo, sei lá, esses vídeos aleatórios, satisfatórios, sabe, de cortando alguma coisa bem simetricamente. Existe muito isso, porque é uma maneira de retenção, porque você tá prestando atenção naquilo ali e ouvindo a outra coisa. E aí, maneiras que eu acredito que o BookTok usou isso pra adaptar, para conseguir divulgar livros e falar sobre livros, em vez de fazer uma resenha profunda e detalhada, é fazer vídeos rápidos, chamativos, vai atiçar a curiosidade da pessoa, sem falar muito. Então, tem gente que faz resenha silenciosa, tipo, falando o que eu achei dos livros só por expressão. A galera pensa bem criativo mesmo, convencendo você a ler o livro pela trope. Aí a pessoa sentada e aí vai colocando todas as tropes, assim, do livro. Ou coloca, tipo, a dancinha e uma cena do livro, né? Parabéns, eu aplaudo porque é um jeito que você achou de chamar atenção para esse livro, para divulgação desse livro. Talvez isso tenha sido a origem um pouco do grande fenômeno que é os livros do TikTok. E eu falo isso por causa que, assim, se você entra, por exemplo, numa livraria hoje em dia, é muito comum e muito provavelmente você vai achar uma prateleira ou uma estante ali com livros do TikTok. E normalmente esses livros são rápidos de ler, eles são dinâmicos de ler e são simples de ler, tal qual os vídeos do TikTok. Isso não quer dizer, tá? Entre parênteses, muito claro, isso não quer dizer que o livro é ruim. Estou dizendo que eles refletem essa necessidade contemporânea por conteúdo acessível. Mas tem um porém. Talvez, trago aqui o questionamento, essa abordagem de consumo rápido e fácil pode limitar a profundidade da experiência da leitura. Qual que é o problema? Cada vez mais eu acredito que as pessoas, elas estão se fechando em bolhas. Elas só estão consumindo aquilo que elas já conhecem, aquilo que elas amam. Não me entenda mal, eu amo repetir livro, eu amo repetir filme, de verdade, porque traz um certo conforto pra gente. E uma coisa que o Paulo Hatz, nesse episódio do podcast, ele falou, a gente tá numa era ansiosa, as pessoas estão muito ansiosas, elas querem consumir coisas que não vão surpreender elas querem o conforto, elas querem o cozy, elas querem saber o que vai acontecer. Só que assim, acaba que eu vejo listas com livros mais picantes, dos livros que tem apenas uma cama, ganhando popularidade nos vídeos do TikTok, por exemplo. E isso eu acho que acaba gerando um efeito bolha, onde as pessoas não estão mais se desafiando, sabe, a explorar coisas novas de narrativas e gêneros. E a questão fica, se os livros são seu escapismo, então o que você está fazendo para expandir os seus horizontes? Gente, aqui eu não tô falando, ai meu Deus, você tem que usar os livros para expandir seus horizontes. Se você vai usar o livro como só esse entretenimento, só esse jeito de fugir do mundo, o que você tá consumindo, o que você tá fazendo que tá te desafiando, que tá fazendo você sair da sua bolha, te tirando da zona de conforto? Você é uma pessoa de videogames? Você é uma pessoa que joga não só Fortnite e FIFA, mas joga Last of Us, Life is Strange, Hollow Knight, outros tipos de histórias? É no videogame que você explora um leque diversificado de gêneros? Na culinária, você é alguém que gosta de cozinhar e você gosta de explorar diferentes pratos e aprender sobre diferentes culturas, seja, um dia eu vou explorar a comida tailandesa, outro dia eu vou explorar a culinária italiana. Você é alguém que busca na música, que você ouve desde o sertanejo até o heavy metal mais pesado? Você tem que ter em algum lugar, algum meio que você usa para estudar e expandir seus horizontes e conhecer mais do mundo. E não tem que ser na literatura. Eu falo isso porque, cara, eu amo muito videogame, eu amo muito cinema, e eles também são minhas fontes, não só de escapismo, mas também de aprender coisas. Eu uso tudo isso, assim, de arte, de histórias, pra aprender mais. E também uso como forma de escapismo, mas você pode ser alguém que, pra ler, só quer ler tal coisa pra desligar o cérebro, mas quando você tá no cinema, você tá vendo desde Hitchcock até Christopher Nolan, tá vendo Oppenheimer, e depois de Oppenheimer você vai ver Barbie. E depois, chegando em casa, vai ver High School Musical. O que você tá fazendo pra expandir os seus horizontes? Eu de verdade acho que as pessoas estão começando a se blindar, se censurar demais e não querem sair da zona de conforto. E eu entendo, ninguém quer sair da zona de conforto, não é legal. Justamente, é conforto, então você não quer sair da sua zona de conforto. Eu acho que as pessoas acabam evitando experiências que podem desafiá-las. Muitos argumentam que isso é um escapismo saudável, mas é fundamental questionar. Escapismo de quê? Eu vou dar um exemplo aqui, e por favor, não me apedrejem. Eu sei que falar dessa série traz o pior nas pessoas.
13 Reasons Why. Conforme a série foi indo, essa série foi virando um motivo enorme de cancelamento. Ela era cheia de gatilhos, eles faziam tudo pelo valor do choque, é tudo extremamente desnecessário. E quando era só essa série, eu tentava entender, estamos criticando só essa série aqui por causa disso. Talvez essa série tenha executado errado. De fato, eles erraram na primeira temporada. Eles foram, na verdade, contra o CBV. Mas eles pediram desculpa e consertaram. Acho válido isso. Eles erraram tentando acertar, porque eles queriam trazer desconforto e, na verdade, eles acabaram acertando. Nessa série, depois veio o quê? Euphoria. Por mais que ela foi mais aceita e mais bem executada como história, também foi cancelada pelos motivos de, é muito pesada, tem cenas muito gratuitas e chocantes, muito desconfortável de assistir. Toda a literatura, Nona Casa, eu tenho um vídeo, inclusive, falando de Nona Casa, tá? Eu vi muita gente falando, ai meu Deus, larguei Nona Casa depois do capítulo 7, não deu pra mim. Muito desconfortável, muito difícil de ler. E eu não quero falar que você não tem que se policiar sobre conteúdos que dão gatilho em você. Por exemplo, se você é alguém que, sei lá, tá se recuperando de um distúrbio alimentar e você não quer ler Garota de Vidro ou assistir o filme O Mínimo pra Viver, cara, com você sabe o que faz bem pra você e o que não faz. É algo pessoal seu, você luta com isso, você não quer lidar com isso. Mas essa questão de, gente, não quero ver porque me incomoda, é muito difícil de ver isso. A gente tá vivendo em tempos que as pessoas elas estão se blindando de conteúdos desagradáveis. Arte é para confortar os perturbados e perturbar os confortáveis. Porque eu acho que, assim, por mais que a gente pode ter arte como forma de escapismo, ela também serve e deve ser consumida como algo que te desafia. Quando você se blinda de conteúdos que te fazem sentir desconfortável, você pode estar evitando uma rica experiência de aprendizado e de crescimento. E aí eu volto de novo para, por exemplo, as séries lá de 13 Reasons Why, de Euphoria ou Nona Casa. As séries, elas tocam em assuntos importantes e que devem ser conversados. São assuntos grotescos, são assuntos feios, não são assuntos confortáveis, mas que devem ser conversados. As pessoas estão tipo, não quero porque eu me sinto mal, entendeu? E aí você acaba, tipo, ficando na bolha da ignorância e só escapismo. Embora muito associem tropes ao TikTok, devo eu lembrar você que o termo ou trope Dark Academia, que hoje em dia, inclusive, é muito bem atribuído na comunidade literária e tem artigos e mais artigos e dissertações acadêmicas, inclusive a minha, surgiu no Tumblr, tá? O Tumblr, ele foi um espaço lá nos anos 2000, onde as pessoas montavam suas estéticas, compartilhavam livros que se encaixavam em temas, tipo, livros Dark Academia, livros tristes. As tropes sempre existiram. Na verdade, essas tropes estão quase sendo sinônimos de clichês. Quando você tá em uma aula de escrita criativa, seus professores vão te falar pra não escrever trope, porque é clichê. Ao mesmo tempo que a gente tá ouvindo esse conselho de professores e tal, é o que tá vendendo atualmente, sabe? E os autores, eles vão acabar sentindo uma pressão de escrever com essas tropes. Em vez de escrever a história que eu quero escrever, eu vou escrever um livro de enemies to lovers, porque é o que vende. Eu tô escrevendo aqui, não sei se acrescentaria alguma coisa, uma cena hot no meu livro, mas vende, então vou colocar. E acaba que assim, aí os escritores escrevem, o povo consome, o algoritmo divulga, e fica um jogo de tipo, a gente nem sabe quem começou, quem veio primeiro, o ovo ou galinha. Mas no final se resume a os livros estão sendo resumidos a tropes, o povo tá consumindo pelas tropes, ou não tá consumindo também, só tá tipo ali divulgando algo que nem leu. Eu nem tô falando mal dos livros, tá? Eu tô falando só da maneira como tá sendo divulgada. Juro que eu já cheguei até a ver TikTok da pessoa resumindo Orgulho e Preconceito a Enemies to Lovers. Que assim, mas você vai vender Orgulho e Preconceito e você vai falar que Orgulho e Preconceito é meramente um livro Enemies to Lovers, não tem mais nada naquele livro se agregar. E aí, a gente precisa falar do elefante na sala, que é a era dos livros hot. Tá tendo um fenômeno aí que são os livros eróticos, né? Eles estão bombando. Fruto Proibido, a editora de livros hot lá na Bienal, estava lotada todos os dias com filas imensas. Eu quero deixar bem claro que eu não vou estar falando mal de livros hot nesse vídeo. Eu não tô criticando quem lê, não tô criticando quem escreve. Eu já estive lá, eu li, eu escrevi. Existe um debate interessante sobre como essa popularidade pode ser vista como uma forma de empoderamento feminino. Aí também eu acho que entra numa questão, e aí eu vou usar um termo que a garota do vídeo gringo falando sobre isso usou e eu achei muito bom, que é pseudo-intelectualismo.
Ao consumir a literatura hot, as pessoas meio que adotam essa ideia de pseudo-intelectualismo, porque elas ficam numa defesa de eu não tô assistindo pornografia, eu não tô consumindo pornografia, eu estou lendo um livro. É um livro erótico, é um livro hot, é um livro que só tem sexo. Sim, mas eu estou lendo um livro, então eu sou inteligente, eu sou intelectual. Mas será que é mesmo? Será que é esse livro que tá te deixando intelectual? Então é necessário refletir um pouco sobre o que isso agrega ao consumo literário. Os livros hot, eles não precisam ser desmerecidos. Eles podem trazer uma narrativa muito rica sobre as mulheres, em controle das suas próprias histórias. Você pergunta pra qualquer mulher, elas vão falar que elas preferem 1000 vezes ler um livro erótico do que assistir alguma coisa. Mesmo existem esses sites, tipo Beleza, que é pornografia para mulher e é algo mais saudável, que respeita as mulheres. Mesmo assim, eu acredito que as mulheres preferem ler esses livros. É uma maneira de se reapropriar da própria sexualidade. Mas assim, por que os livros eróticos eles vendem tanto? Por que tá tendo esse fenômeno? Sexo vende. A indústria pornográfica é um testemunho muito grande disso. Enquanto a pornografia está sendo cada vez mais discutida e problematizada, os eróticos eles estão se mostrando uma forma de explorar a sexualidade de maneira diferente. Contudo, a questão permanece. Estamos lendo esses livros porque eles estão sendo escritos ou estão sendo escritos porque a gente está lendo? Volta no assunto de estão vendendo livros pelas tropes, estão vendendo livros sem explicar o conteúdo deles. É muito fácil vender livro hot. Só de você falar que é um livro hot, já vai ter gente querendo comprar o seu livro. Fala bem assim, meu livro é hot, com um bad boy, milionário, mais de 100 anos de idade, porque ele é feérico, mas ele tem o corpo de um cara de 25 anos, muito saradão. Pronto, você vendeu seu livro. Não importa se seu livro é muito complexo. Eu vou dar um exemplo de Sarah J. Maas. Eu li Corte de Espinhos e Rosas, eu só li a trilogia e Trono de Vidro, a série inteira. Por mais que Sarah J. Maas foca muito em romance, tem muito mais coisa a se discutir nos livros da Sarah J. Maas. Por mais que eu não seja a maior fã dela e que eu não ache que os livros dela são tão bons assim, tem muito a se discutir. Temáticas de guerra, política, entre outras coisas. Mas, quando você vai ver no TikTok ou em outro lugar, é o que se resume os feéricos gostosos. E todo esse problema aí de, vou ficar na minha zona de conforto, não vou ler outra coisa, ou não vou explorar outra coisa, a gente acaba evitando e até cancelando histórias que são pesadas, desconfortáveis, nomear a sua boa saúde mental. Essa blindagem, ela culmina num fenômeno que eu acho até um pouco perigoso. As pessoas não querendo que as coisas que elas gostam sejam julgadas. Sempre que tem essas video essays falando desse assunto, elas falam da icônica frase que tá todo mundo repetindo, que é "Let people enjoy things", que é deixe as pessoas aproveitarem as coisas. O que eu entendo um pouco o lado de deixa as pessoas aproveitarem as coisas. Essa frase é como se dissessem, e daí que é ruim? Ela gosta, deixa ela gostar. Eu tenho o meu direito à crítica. Assim como a pessoa tem direito de gostar do que ela quer, eu tenho o direito de criticar o que eu quiser também. Desde que eu critique de maneira construtiva, tá tudo bem. E aí vem a questão, que é o que eu queria falar no final desse vídeo inteiro. Todo esse discurso para no final vir aqui e falar uma coisa muito importante, que se você me acompanha, se você vê meus vídeos de escrita criativa, eu vivo repetindo isso, mas é algo que eu não vi ninguém falando nesse assunto. Isso pode ser uma surpresa para você. Se você gostou de um livro e outra pessoa não, isso não significa que o livro é bom ou ruim. O que vai dizer se um livro é bom ou ruim são os métodos e as técnicas usadas para criar essa arte. Uma metodologia na escrita, na produção de filmes, até mesmo em pinturas. Por isso que existem faculdades de escrita criativa. Por isso que existe faculdade de literatura. Por isso que existem cursos sobre como produzir uma boa história. Gente, é como cozinhar. Da mesma forma que um padeiro aprende que ele não pode deixar o fogo ligado alto enquanto ele está cozinhando ovo para não queimar o ovo, a gente também aprende técnicas para não estragar a nossa história. O autor precisa entender as regras e as técnicas para criar uma boa narrativa. Independente
depende se você gostou ou não da história, entendeu? Se não seguir essas diretrizes, é muito provável que o resultado não vai ser satisfatório. Pelo menos não no sentido de ser uma boa história. Dito isso, é muito importante também saber criticar. Eu lembro da polêmica que rolou do Felipe Neto quando ele comentou da Biblioteca da Meia-Noite. Ele falou que ele não gostou do livro. Pelo que eu entendi dos comentários dele, ele realmente tinha razões para não gostar do livro em questões técnicas. Eu não li o livro, tá, gente? Eu não sei, eu estou falando do que ele falou. Ele explicou que realmente não tem desenvolvimento de personagem, enfim, xxx, coisas técnicas que ele entende, né, não é bom. Só que ele fez errado, porque ele literalmente ofendeu as pessoas que gostaram daquele livro. Ele já se pediu desculpa, ele e o Paulo Rad já se acertaram, e eu amei esse Enemies to Lovers que falou aí. Isso é só um exemplo, tá? Só quero mostrar um exemplo de, tipo, cara, as pessoas estão ficando sensíveis, não aceitando críticas, porque também os críticos não estão sabendo criticar direito. Críticas construtivas te fazem crescer e amadurecer, e isso é muito legal. Críticas que é só ofendendo, só vai fazer a pessoa ligar o modo de defesa, que é o que tá acontecendo. Se Let People Enjoy Things é um modo de defesa das críticas. E aí vem o ponto. Ah, existe coisa boa e existe coisa ruim. Quer dizer que eu não posso gostar de coisa ruim? Muito pelo contrário. Não é porque a metodologia e as técnicas estão dizendo que algo é bom e algo é ruim que você tem que gostar de tal algo bom e tal algo ruim. Se você quer gostar de coisa ruim, be my guest, seja meu convidado. Eu gosto de coisa ruim e deixa eu te contar, todo mundo gosta de coisa ruim. E sempre vai ter coisa boa que você não gosta. Como, por exemplo, eu vou num restaurante Michelin de comida japonesa, mas eu não gosto de peixe cru. Vou falar que o restaurante é bom? Pô, o restaurante tem estrela Michelin. Então, quando a gente fala que a arte é subjetiva, não é porque, tem tal livro que a pessoa gosta, tem tal livro que a pessoa não gosta, e isso quer dizer que a arte é subjetiva. Não é isso. Quando a gente fala de arte ser subjetiva, é que tem tal livro X, que é muito bom e fez todos os checklists lá de metodologias e técnicas que deveriam ter numa história pra ela ser boa. Tem esse outro livro que também faz as mesmas coisas, mas eu gostei desse, eu não gostei desse. Por motivos, por temática, pela história que aborda, sabe? Aí é subjetivo. Por exemplo, eu já li bastante clássicos. Eu gosto muito mais de O Morro dos Ventos Uivantes do que Orgulho e Preconceito. Os dois são clássicos. E os dois são muito bons. Mas eu tenho mais afinidade com o Morro dos Ventos Uivantes. Eu não tô falando que eu não gosto de Orgulho e Preconceito, tá? Eu gosto. Se eu for pra escolher um pra estar numa ilha deserta, vai ser o Morro dos Ventos Uivantes. Arte subjetiva. Mas isso não quer dizer que um é melhor que o outro. Os dois estão dentro da metodologia de escrita, da ciência da escrita. E são muito bem escritos. Trono de Vidro, eu não gosto, mas você gosta, não quer dizer que é subjetivo. Ele é perfeito pra você, ele é ruim pra mim. Não. Não é um livro perfeito. Ele é um livro com muitos defeitos. Mas se você gosta, aproveite, curta seus machos feéricos, sabe? Seja feliz. O povo tem medo de gostar de coisa ruim. E acho que a gente tem que naturalizar gostar de coisa ruim. E naturalizar odiar coisa boa. Eu acho que eu fiz 40 minutos de vídeo no final falando nada. Espero que pelo menos alguma coisa vocês tenham tirado disso. Eu acho sim que tem esse fenômeno de a gente não prestar mais atenção nos livros e no que eles querem dizer e focar mais em resumir eles a uma frase, a uma palavra. Acho que todo esse fenômeno do imediatismo e da gente não conseguir mais focar em coisas mais profundas, sabe? Da gente tá muito ansioso, então a gente quer coisas confortáveis, a gente quer mais do mesmo. A verdade é que as coisas têm que instigar a conversa, não pode ser proibido. De novo, não tem que ser livro. Eu tô falando de livro porque esse é um canal literário. É um canal literário de escrita criativa e de livros. Se inscreve. Pode ser em videogames, pode ser em cinema, pode ser em novela, mas em alguma coisa você tem que sair da sua zona de conforto e gerar discussões e analisar coisas que não são da sua bolha, senão você vai ficar preso na sua bolha. E aí a gente não cresce assim, pelo menos eu não acho que a gente cresce. E se vocês gostaram desse conteúdo, não esquece de deixar esse seu like e se inscrever aqui no canal. Por favor, eu tô tentando muito crescer, eu quero muito chegar em 1000 inscritos, pelo menos até o final do ano. Comentem embaixo o que vocês acharam, se vocês discordam de mim, se vocês concordam comigo. É só vamos ser construtivos. Eu vejo vocês na próxima. Tchau!